Olá, muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho. E quando a gente fala do Dia do Trabalho, a gente homenageia naturalmente todas as pessoas que têm alguma ocupação útil, não apenas as que formalmente integram o denominado mercado de trabalho. A dona de casa que não tem carteira assinada, por exemplo, férias, 13º, é trabalhadora. Nós vamos encontrar na informalidade quase metade da população brasileira são trabalhadores. E nós vamos lembrar hoje, particularmente, dos profissionais de saúde. Sem eles, como estaríamos? No auge de uma pandemia. Aliás, ainda longe do pico, vamos falar sobre isso. O Brasil numa situação muito preocupante, os profissionais de saúde, por vezes, sem o devido EPI, o equipamento de proteção individual, sem as devidas condições de trabalho, privados do contato da família para evitar o contágio, estigmatizados por vizinhos que acham que eles representam algum risco, com salários historicamente baixos, em boa parte dos casos, estão fazendo a diferença. Parabéns para vocês, profissionais de saúde, no Dia do Trabalho e a todos os trabalhadores envolvidos nesse período turbulento, na resiliência possível da sociedade, quem trabalha com limpeza pública, quem trabalha com entrega, quem trabalha em supermercado, farmácia, pet shop, porteiros, seguranças. Olha, a lista é enorme. Meus colegas jornalistas, todos, parabéns. Parabéns pelo Dia do Trabalho. E repito, porque é importante, o conceito do trabalho extrapola aquele da legislação trabalhista. Do ponto de vista espiritual, penso eu, e estou aqui me fiando também na doutrina espírita, o conceito de trabalho ele vai muito além. Seria a consagração de tempo e energia na realização de uma atividade que seja útil para quem realiza o trabalho, útil para quem se beneficia do trabalho. Então nós estamos falando de uma conjuntura universal em que a natureza trabalha, a natureza opera em silêncio. A fertilidade do solo é resultado de um trabalho invisível de micro-organismos que permitem que o solo possa acolher uma semente para que ela germine e cresça. Quando a gente fala do estoque de CO2, a poluição gerada pela humanidade, ela não se dissipa parcialmente por obra do acaso, ou um milagre ou mágica. Existe a natureza operando uma filtragem, uma decantação, uma desconstrução de moléculas tóxicas que estão presentes no mundo que a gente vive por culpa e omissão nossa. Parte da poluição é metabolizada e digerida pelo meio ambiente que realiza um trabalho. Quando a gente fala dos polinizadores como a abelha ou morcegos, eles realizam um trabalho fantástico de promoção da harmonia, do equilíbrio ecológico, e a humanidade sempre se beneficia de forma direta de tudo isso. Tudo isso é trabalho. Tudo isso determina que o universo esteja em constante movimento, numa dinâmica que a ciência ecológica procura entender e mapear e explicar. É muito bonito, é muito bonito. Bom, vamos então recorrer a ele, Carlos Torres Pastorino, nosso parceiro de todas as manhãs. No livro Minutos de Sabedoria, a mensagem aberta hoje foi a 223. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a revelar e esquecer, para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes.
É o recado de Pastorino nesse feriado. Para muita gente é feriado. E aqui é importante registrar a sabedoria dessas palavras no seguinte contexto, me permitam fazer a minha interpretação. Nós precisamos nos policiar e nos vigiar para não destilar ódio e raiva. É muito importante isso. Entretanto, num país cristão eu vou recorrer ao modelo e guia que é Jesus. Vamos encontrar nos evangelhos Jesus, sem em nenhum momento manifestar ódio ou raiva, não se omitir diante das injustiças e denunciar de forma veemente e dura os doutores da lei que evocavam as escrituras referenciais para os hebreus para deturpar o conceito que Jesus tinha de um Deus Pai. Portanto, na tradução para o português, Jesus fez uso inclusive de palavras enérgicas, nécios, hipócritas. Jesus não se omitiu diante das injustiças. Isso não significa que ele tenha sido em algum momento portador de ódio ou raiva, mas a justa indignação. Isso é muito importante, a temperança. A temperança remete a esse cuidado, sem a gente sabotar a nossa serenidade, manifestar, de preferência do jeito certo e na hora certa. Esse é um aprendizado, que nós não somos Jesus, é um aprendizado de cada um. Como a gente deve se posicionar diante da injustiça, do arbítrio, diante da forma como, por vezes, nossos irmãos em humanidade, irmãos em espécie, determinam injustiças. Isso é muito importante. Existe uma mensagem de São Luís que meu amigo César Saide mandou dia desses, nas obras básicas espíritas. Aparece uma mensagem de São Luís ratificando, olha, nós não devemos denunciar, não devemos nos assodar, nos apressar, apontando sempre o dedo na direção de quem erra, denunciando os equívocos de terceiros. Agora, quando os equívocos de terceiros aludem apenas a estes, que são os portadores dos equívocos, porque quem se equivoca determinando problemas, prejuízos para coletivos de pessoas, para mais pessoas. Portanto, quando alguém se equivoca, erra, no exercício de qualquer função, seja ela qual for, determinando prejuízo, problemas para agrupamentos de pessoas, para coletivos de pessoas, nesta mensagem São Luís frisa, é cabível a repreensão, é cabível a observação de que há ali alguma atitude que precisa ser objeto de um questionamento. E tudo isso não precisa ser feito, repito, com ódio ou com raiva. Não deve ser feito. O Brasil vive um momento muito singular. Não é só o Brasil, mas por aqui. Quem pensa diferente, por exemplo, nas redes sociais, é objeto de hostilidades, é alvo de ofensas. E isso é uma incivilidade, isso é uma demonstração, eu diria, tão pueril, de infantilidade emocional e intelectual. Quem pensa diferente não é contra a gente. Quem faz alguma coisa que a gente acha que não é o certo, não é nosso inimigo, mas é alguém que eventualmente, e cada caso é um caso, poderá ser merecedor de uma observação, com o bom propósito de, ao ser admoestado, ao ser advertido, esta pessoa possa, de alguma forma, refletir sobre algum ato que flagrantemente depõe contra o coletivo, contra um agrupamento de pessoas. Vamos lá. Qual é o livro de hoje que a gente vai sugerir a leitura? Com gosto, eu vou apresentar aqui o livro dele,
Na verdade, não é propriamente dele. Eu já recomendei aqui um livro dele. É um livro que reúne pensamentos dele. Hermógenes, introdutor da Hatha Yoga no Brasil, autor de livros fantásticos como Autoperfeição com Hatha Yoga, Yoga para Nervosos, tem esse livrinho que é uma coletânea de livros. A seleção de textos e a organização é do Fredímio Trota. Sabedoria de Hermógenes, amor universal, ânimo de viver, saúde para o corpo e o espírito. Bonito título, né? Sabedoria de Hermógenes, amor universal, ânimo de viver, saúde para o corpo e o espírito, que é uma coletânea de frases curtinhas, fragmentos de ideias de Hermógenes, invariavelmente muito inspiradores. Eu vou pegar um aqui que particularmente me chamou a atenção, dentre vários. Pecado é borboleta tentar fazer o trabalho de elefante. E elefante pretender imitar borboleta. A lei reserva para cada um sua exata missão. Quando cada ser cumprir seu particular dever, reinarão felicidade e harmonia em cada um, em tudo, no todo. Lindo, Hermógenes, parceirão. É aquilo. E aí eu vou remeter novamente para um papo espiritual. O que a espiritualidade maior espera de nós? A gente não está aqui num concurso para ser santo. Uma existência é pouco para a gente se habilitar a um nível de perfeição. A perfeição não é desse mundo. Então, o que dá para fazer numa vida que passa tão rápido? É uma boa pergunta. E do ponto de vista espiritual, a gente está aqui entendendo que se a gente faz apenas e tão somente aquilo que é possível fazer, aquilo que está na medida das nossas possibilidades, nós vamos ter paz, nós vamos ter a felicidade possível. A gente não pode fazer tudo o que a gente idealiza ser o certo, nós somos imperfeitos, limitados. Mas se a gente consegue, apesar das nossas imperfeições e limitações, fazer aquilo que é possível e cada dia tem a sua tarefa, teremos paz. A paz consoladora, a paz que deixa a gente, permite que a gente tenha um sono tranquilo, a paz que a gente esteja em condições de não perder o humor, mesmo em momentos difíceis. Percebe? É um ideal de vida, não é fácil, mas é um processo possível. Então, no dia do trabalho, que a gente se lembre de trabalhar em favor da nossa evolução, do aprimoramento do nosso ser, porque isso, em resumo, representa o sentido da vida. Nós não viemos para esse planeta a passeio, a gente está aqui com propósito. Tem gente que gosta de usar a palavra missão, eu chamo a palavra missão muito pomposa. A gente veio para cá para ser útil no exercício de alguma função. Então, como diz o Hermógenes, linda a mensagem dele quando diz assim, pecado é a borboleta querer ser elefante, e aí o elefante querer ser borboleta. Cada um que dê o passo do tamanho da perna e recreiam, isso não é pouca coisa. Sugestão de doação. Desde o domingo de Páscoa estamos compartilhando sugestões. A de hoje é para uma organização chamada, o nome é em inglês, me desculpem, mas ela tem presença no Brasil e faz um trabalho fantástico. Chama-se Action Aid. A-C-T-I-O-N. Action. A outra palavrinha é Aid. A-I-D. Muito bem. O que faz a Action Aid? Faz a diferença em favor de famílias em estado de miséria absoluta. Então a gente não pode deixar de comparecer nesse período de crise econômica, que com o recesso da economia, cessação de movimento das pessoas, se já estava difícil para quem está em situação de pobreza ou miséria, ficou ainda pior. Eu já disse aqui, vou continuar repetindo, por mais que o governo se esforce em fazer chegar dinheiro a quem mais precisa, a burocracia
há problemas logísticos e muita gente está fora do radar do governo. Essas pessoas jamais serão alcançadas, infelizmente, pelo governo federal, estadual, municipal. Quem chega lá? Organizações da sociedade civil que já têm um expertise, já tem um fluxo aí de trabalho nessa direção. Eu me exponho publicamente quando indico qualquer organização, qualquer campanha, qualquer projeto que esteja pedindo dinheiro. Eu me exponho publicamente. E eu não tenho dúvidas, eu faço um trabalho antes aqui de fazer checagem, de aferir credibilidade. ActionAid faz um trabalho que, nesse momento, determina, por vezes sem exagero, a diferença entre vida e morte. Porque quem tem fome tem pressa, não é pouca coisa não. Muito bem, fazer um briefing aqui de notícias. Um briefing de notícias no 1º de maio. Vamos lá. Em primeiro lugar, vocês devem ter acessado, isso teve repercussão ampla, mas eu vou fazer a minha leitura desse dado. Existe uma organização que vem produzindo estudos referenciais no mundo, em plena pandemia, chamada Imperial College de Londres. Ela informou que hoje a taxa de contágio do Brasil em relação ao coronavírus é a mais rápida do mundo. 2,8. 48 países foram avaliados. O Brasil está em primeiro lugar na taxa de contágio, que é 2,8. O que é 2,8? Cada pessoa com coronavírus contamina outras quase 3, 2,8. Essas 3 vão contagiar 9. 9 vão contagiar 27. E nessa ordem de grandeza, em progressão geométrica, o Brasil hoje tem a velocidade de contágio mais alta medida pelo Imperial College de Londres. Alguém vai dizer, André, qual é a credibilidade dessa organização aí? Ela produziu relatórios que dobraram o primeiro-ministro inglês Boris Johnson, que no primeiro momento estava reticente e não impôs nenhuma restrição de circulação de pessoas. Foi um relatório desta instituição que fez Boris Johnson mudar de ideia. E logo depois de mudar de ideia, deu positivo para ele de Covid-19, vocês se lembram da história. Então, muita credibilidade. O Brasil hoje está na frente. E essa posição, para nós, obviamente, é péssima. E aí temos uma questão de hoje, que é a seguinte. Essa semana que se encerra por agora, essa última semana de abril, determinou, penso eu, no Brasil, uma nova percepção da pandemia. Não apenas que ela vem se desdobrando mais rapidamente do que o desejado. Já chegou o momento de alguns lugares do Brasil aplicarem o lockdown. Eu estou falando do ponto de vista técnico. O que é lockdown? É uma medida extrema de restrição de circulação de pessoas para evitar contágio. O único lugar do Brasil que fez isso foi Maranhão, que tem uma taxa de crescimento da Covid-19 igual a dos Estados Unidos hoje, dobra a cada 5 dias o número de pessoas que demandam internação. Isso é grave. A Justiça determinou que São Luís, a ilha de São Luís, no Maranhão, e outras 3 cidades da região metropolitana ali deles, estejam com cinturão sanitário, ninguém entra, ninguém sai, funcionamento apenas e tão somente dos serviços essenciais, a aplicação de multa para quem desrespeitar esse lockdown e o prazo de 10 dias. Na verdade, os valores da multa eu não acessei, mas a pena de prisão, eu peguei os dados. 1 mês a 1 ano de prisão para quem desrespeitar lockdown. É grave, é sério, é impopular. É juridicamente complicado porque você está determinando o cancelamento do direito de ir e vir em favor da saúde pública. Portanto, apenas São Luís e outras 3 cidades do Maranhão hoje têm lockdown. Os especialistas que a gente tem ouvido por aí, quando a gente pergunta, eles dizem: Amazonas já era para ter lockdown, Ceará, Rio de Janeiro, o próprio secretário estadual de saúde essa semana disse: deveremos
está colocado como possibilidade o lockdown. As autoridades de São Paulo não negam a possibilidade do lockdown, porque em São Paulo já está abaixo de 50% a adesão à quarentena. Então, meus amigos, o que nós estamos falando é de saúde pública. Nós estamos falando de medidas extremas que foram adotadas na China, foram adotadas na Itália, em certos lugares da Espanha, nos Estados Unidos, em vários lugares. Provavelmente chegou a hora do Brasil. Mas os políticos brasileiros resistem, porque isso gera desconforto. Não é simples o lockdown, especialmente nas pessoas que estão sem recursos, estão precisando fazer dinheiro e vão para a rua montar sua barraquinha de camelô ou qualquer outra coisa assim. Não é fácil, não é fácil. Mas para doenças graves, há remédios amargos. A gente precisa fazer escolhas. As escolhas são duras, são difíceis. Eu estou, portanto, compartilhando a situação de momento. Pela técnica, pelo protocolo usual de resposta em tempos de pandemia, o lockdown já seria aplicável em alguns lugares do Brasil. Isso não está acontecendo. Muito bem. Nós temos hoje no Brasil mais de 6 mil óbitos pela Covid-19. Nós temos um indicador que já ultrapassou, portanto, a China, onde surgiu primeiro o novo coronavírus. E vários analistas dizem que o Brasil estava conseguindo achatar a curva de crescimento. A gente estava num caminho bom há 3 semanas atrás, por aí. E, de repente, flexibilizamos, relaxamos e a curva voltou a subir com força. Há uma relação direta entre flexibilizar circulação de pessoas antes da hora e o fôlego que a pandemia ganha quando há aglomerações do jeito errado, na hora errada, no lugar errado. Porto Alegre é exceção. A capital gaúcha aparece, neste momento, com um indicador muito positivo de respeito à quarentena e o benefício que isso traz. Porque hoje, Porto Alegre encerrou o mês de abril com o mesmo número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 internadas que no início do mês. Significa que lá esse achatamento da curva está materializado. Eles estão fazendo o dever de casa, cumprindo a restrição de circulação, cumprindo a quarentena. Então, parabéns aos meus muito amigos gaúchos, ao povo de Porto Alegre, que está colhendo os frutos de uma semeadura consciente. Porque aqui no meu Rio de Janeiro, por exemplo, isso não está acontecendo como deveria. Por isso estamos colapsados. Estamos colapsados. Bom, uma nota triste para quem é carioca. Um símbolo do Rio de Janeiro foi obrigado a fechar as portas por causa da questão econômica, da pandemia, que são os biscoitos Globo, gente. Quem gosta de pegar uma praia e na praia gosta de um tira-gosto, salgadinho, que faz a diferença, debaixo de sol, brisa do mar. Quando a gente vai para a praia, a gente pensa no biscoito Globo, a gente pensa no mate. É o mate e o biscoito. É a dupla sensação da praia no Rio de Janeiro. Os biscoitos Globo fecharam as portas depois de 67 anos ininterruptos de serviços prestados. Eu tenho que rir para não chorar. Mas vai reabrir, se Deus quiser, quando isso passar. Mas é assim, quem passa pelo Rio, não precisa ser carioca, quem passa pelo Rio de Janeiro e vai para a praia, logo vê que tem o Biscoito Globo. O que é Biscoito Globo? Biscoito Globo é um símbolo da cidade, né? Então, que seja uma interrupção rápida, para a gente voltar a comer aquele biscoito de polvilho salgadinho, que tem tudo a ver com praia. Eu não sei de onde essa cultura do biscoito na praia surgiu. Os paulistas vão falar bolacha, né? Até nisso, os biscoitos Globo são cariocas para burro. Biscoito. Muito bem. Vamos lá passar, então, para eventuais perguntas que vocês estejam fazendo. Agradecendo a Ariane, lá de Campina Grande, que está passando para mim as questões. Primeira mensagem da Ariane para mim aqui. André, por enquanto só bom dia e elogios. Aí depois vem.
Localiza Cal Lagos. Bom dia, André Hermógenes foi grande admirador de Sai Baba. Você conheceu Sai Baba? Bom, não conheci Sai Baba. Obviamente, quando eu digo não conheci, eu nunca estive próximo dele. Agora eu conheço o trabalho do Sai Baba. Já desencarnado, Sai Baba, como é que eu vou definir Sai Baba? Ele foi um importante líder espiritual da Índia e ele promovia, era algo absolutamente impressionante, há alguns vídeos disponíveis por aí no YouTube, prodígios paranormais, alguns vão dizer, metafísicos, outros vão dizer. Os espíritas vão dizer que ele possuía de fato o dom de manipular fluidos, né? E de determinar fenômenos. E Sai Baba, de fato, tinha não era só espetacular na possibilidade de produzir esses fenômenos, mas ele tinha um discurso ético muito importante. E o sonho da convergência de todas as tradições religiosas na direção do amor e do respeito. Ele deixou esse legado para a gente, né? Quer dizer, uma pessoa num país onde existe uma tradição muito dura do ponto de vista das castas, né? A gente está falando aqui de uma condição imposta pela tradição que faz com que alguma pessoa possa ter ascendência social sobre outra. E isso é muito ainda forte na cultura da Índia. E Sai Baba foi um líder que foi importante para Hermógenes. O médium baiano Divaldo Pereira Franco também esteve com Sai Baba e registraram essa, eu diria, capacidade de expressar genuinamente amor, respeito e tolerância, porque de nada adianta o fenômeno, que aí você vira atração de circo, né? Operando fenômenos. E você não consegue operar a gentileza, não consegue operar o amor, não consegue disseminar as virtudes. Então Sai Baba fez esse trabalho. São as informações que eu tenho sobre ele, tá? É o que eu tenho. Oscar Malta. André, pede doação para o Amparo Tereza Cristina, no Riachuelo, no Rio. Abrigo de idosos, precisando muito. Ah, tá. Ok. Tá dado o recado aqui, tá, Oscar? Oscar está pedindo doações para o Amparo Tereza Cristina, no Riachuelo, no Rio de Janeiro. É um abrigo de idosos que está precisando muito. É muito importante isso, porque já é uma condição triste uma pessoa estar recolhida num asilo quando ela não consegue sublimar essa situação de não tenho com quem ficar, né? Não tenho família, não tenho amigos. Se você fica aprisionado na mágoa e no ressentimento, isso é muito devastador para a autoestima e para a saúde. Alguns idosos, eu já visitei, já estive em asilos. Alguns idosos, eles são uma gracinha, assim, porque eles conseguem dar sinais de que, apesar de toda eventual dor e sofrimento de que são portadores, eles conseguem sublimar essa dificuldade e demonstram leveza. Assim, ó, tudo bem, não é bem o que eu gostaria de estar vivenciando hoje, mas já que estou aqui, vida que segue. Então, o ambiente de um asilo é um ambiente marcado por vezes, quero frisar, isso não é uma regra universal, pelo estado assim de melancolia, de tristeza, né, de abandono. Então, quando falta também o apoio material, a situação fica extremamente difícil e aflitiva. Então, a gente não precisa, se você não quiser, visitar um asilo. Até é recomendável que não o faça agora. Não é para visitar asilo agora. Mas é possível mitigar, reduzir o sofrimento de quem está com a idade avançada, recolhido numa instituição onde eventualmente falta comida. E o Oscar está lembrando, né, Oscar? Que o Amparo Tereza Cristina, no Riachuelo, no Rio de Janeiro, precisa de doações. Está dado o recado, meu irmão.
Sandra Cristina, e lembrar do dia de hoje, o querido Ayrton Senna, hein, André? Pois é. Muita gente que eu conheço, começando pela Cláudia, minha mulher, não assiste mais corrida de Fórmula 1 desde a tragédia da curva Tamburello. Há pouco mais de um mês atrás, já estávamos vivenciando a pandemia no Brasil, assisti um documentário feito. Documentário internacional, não foi produzido por brasileiros, não. Longo, aproximadamente 2 horas ou mais, contando a história do Ayrton. E o Ayrton, de fato, deixou um legado muito interessante. Primeiro, de disciplina. Não tem essa de talento, eu tenho talento. Não, ele desde a época do kart, Ayrton Senna era obstinado no conhecimento da técnica, da direção, conhecimento da montagem do carro, reconheceu o motor pelo ronco dele. Ele virou um cientista do automobilismo e ele se beneficiou disso. E depois, a forma endiabrada com que ele pilotava o carro, né? Haverá aqueles que vão dizer, Alain Prost, por exemplo, seu maior rival nas pistas, dizia, ele é um suicida, ele vai para a curva em alta velocidade e não quer nem saber, expondo a vida de outros pilotos. E o Ayrton recusava, obviamente, esse rótulo, dizendo, eu sou competitivo sim, e eu estou correndo no limite das minhas possibilidades, né? Quis o destino que a tragédia na curva Tamburello ocorresse, evidentemente, não por imperícia ao volante, mas houve um problema mecânico. Até hoje não suficientemente divulgado. Mas, portanto, o que tirou Ayrton Senna das corridas e da vida não foi nenhuma imperícia ao volante. Não foi. Lembrei de Ayrton Senna aqui. Andréia Moreno Pira. Essa falta de coletivas diárias do Ministério da Saúde não prejudica também a ação do setor privado em saber onde e como ajudar? Bom, vamos lá. As coletivas, a gente começou a ver o novo ministro da coletiva, mas as coletivas são rápidas e não são suficientemente esclarecedoras, né? Nem todas as perguntas estão sendo feitas, então concordo com você que nem todas as respostas ficam acessíveis. Eu penso... Vamos lá, tem uma profissão na área da comunicação que é que eu pertenço. Eu nunca trabalhei com isso, mas eu sei que existe a profissão e tem colegas meus que fazem isso, que é gestão de crise na área da comunicação. A gente está vivendo uma gestão de crise na área da saúde. Qualquer gestão de crise pede comunicação constante. A comunicação, ela elimina fake news, boatos, ilações, trotes. Então, você consegue administrar melhor a crise com informação, com transparência. A palavra-chave é transparência. E, de fato, eu acho que o nível de transparência na gestão anterior do Ministério da Saúde é apenas uma opinião e eu posso mudar de ideia daqui a pouco e torço para mudar de ideia daqui a pouco. Mas o nível de transparência era maior antes. Hoje está mais opaco. Isso não é bom, penso eu. André, teremos que nos acostumar a frequentes quarentenas? Bom, não conhecemos ainda a totalidade do coronavírus. A gente não conhece ainda o suficiente para dizer com que velocidade ele registra mutações e se essas mutações, como por exemplo ocorrem no vírus influenza da gripe comum, que determina ajustes na vacina que a gente toma todo ano tem que tomar vacina. Por quê? Porque é um novo vírus influenza. Então a gente não sabe se a mutação do coronavírus haverá de determinar não apenas novas vacinas, mas recessos de circulação pontuais, eventualmente periódicos, em alguns lugares do mundo onde as autoridades, analisando vários dados, cheguem a essa conclusão. Tudo isso para te dizer o quê? Essa possibilidade existe, mas ela só será confirmada mediante mais estudos, mais dados. RMF Moraes. Sou uma pessoa do bem, André, mas tenho sentido muita raiva. Tem algum exercício para eu ser melhor? KKKKK. Sou ariana. Eu achei graça do sou ariana, porque o povo da astrologia gosta de dizer
que... Me corrija se eu estiver enganado, tá, Ariana? Áries é o primeiro signo de fogo, né? Áries, Leão e Sagitário. Eu não sou astrólogo, mas eu já estudei isso daí. E o ariano é mais básico, assim, né? Ele é apontado como aquele que tem o sentimento mais bruto. É um dos muitos aspectos de quem é ariano. Então, primeira sugestão, eu vou dar pitaco aqui, pelo amor de Deus, acho que você já tem as respostas. Você me perguntou, mas você já sabe. Eu vou apenas dizer o que eu penso. Primeiro, não se escolhe no signo. Todos nós fazemos isso quando a gente gosta de brincar. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí a gente delega para o signo. Eu não acho isso bom, porque vira um subterfúgio, vira uma muleta para, por exemplo, um espírita botar a culpa num obsessor ou um evangélico ou um católico botar a culpa no diabo. Então a gente sempre vai delegar, né? Vai dizer assim, não é culpa minha não, eu estou sentindo raiva porque eu sou desse signo, porque tem encosto, tem obsessor, porque tem o diabo, o cramulhão, o capeta. Aliás, os apelidos do diabo são divertidíssimos. O canhoto, enfim, o coisa ruim, aquela coisa toda. Não delegue, não terceirize. A raiva é sua, né? Não é de mais ninguém. E sim, como é que a gente dilui raiva, né? Primeiro, não estabelecendo sintonia. Quando você se percebe raivosa, você precisa deixar soar o alarme, dizer assim, tô com raiva. Preciso fazer algo. O que fazer que vai saciar a sua raiva é assunto seu. Eu sei o que atenua a minha. Eu já falei aqui, a gente tem, por exemplo, eu vou fazer uma prece. A prece ajuda muito, muito. Prece com coração, não é prece por palavras, não é receita de bolo. Olha, Senhor, me ajuda. Eu estou numa sintonia que não me favorece. E percebendo como ela me causa prejuízos, abre meu coração, injeta luz. E que eu possa vibrar por essa pessoa que me causa tanta raiva, que eu possa ter para com ela um outro sentimento, porque esse sentimento me prejudica. A primeira baixa de quem sente raiva é ter um impacto direto e imediato sobre o próprio metabolismo, o sistema imunológico, funções hepáticas, principalmente, o fígado se ressente do estado raivoso. Então, que a gente possa. Eu já falei aqui, prece para mim é número 1. Se a raiva é muito, eu sinto que o que é isso? Prece. E distrair a cuca, outra sintonia. Vou ouvir uma música legal, vou ligar para alguém que me diverte, que me põe para cima. Uma leitura edificante. Sabedoria de Hermógenes, amor universal, ânimo de viver, saúde para o corpo e espírito. Você conhece as respostas, tá, dona Ariana? Goesclau. André, o ministro Taishi desconsiderou a pesquisa do Imperial College. Você acha que chegaremos a 100 mil mortos no Brasil? Não tenho como dizer isso. Ninguém tem. Agora, o que eu vou dizer com base nessa semana que a gente está vivendo agora no Brasil, a gente está vendo a progressão... Vamos lá, dados. O Imperial College falou, cada brasileiro contagiado retransmite para 3, que retransmitem para 9, que retransmitem para 27. Né? Então nós temos aqui a progressão numa velocidade muito preocupante. 2, não estamos vendo adesão no nível, no percentual que deveríamos ter, principalmente nos grandes centros urbanos, à quarentena. O que hoje estamos semeando, vamos colher daqui a 14, 15 dias, que é o tempo do novo coronavírus se tornar sintomático, determinar procura por assistência médica. E a gente está num caminho difícil. Penso que se a gente não prestar atenção nas informações, mas eu não tenho nenhum dado, nenhum modelo matemático para afirmar isso, mas a gente está vendo a progressão dos números. O Brasil é um dos países mais densamente povoados do mundo. O Brasil tem muitos problemas de falta de saneamento, aglomeração de pessoas,
em habitações e ambientes onde essa aglomeração é inerente à geografia social. Veja o exemplo de Nova York, epicentro do coronavírus no mundo. Meu amigo Guga Chakra, lá de Nova York, disse que Nova York tem 5 bairros. O Queens e o Bronx, que são bairros de menor renda, são onde houve mais mortalidade e mais óbitos entre negros, não por serem de cor preta, mas por historicamente serem socialmente vulneráveis e terem doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes, obesidade. É a mesma coisa na periferia e nas favelas do Brasil. A mesma coisa. Então vamos lá, por paralelismo. A possibilidade aventada por você do Brasil ter um número recorde de óbitos não fere a lógica. Deus queira que não seja assim. Ah, André, mas o que impediria a gente de ser o novo país recordista em coronavírus e óbito? Hashtag fique em casa, se possível. Respeite a quarentena. Use sempre máscara, lave sempre as mãos. Evite em toda e qualquer circunstância aglomeração. Não tem outra forma. Não existem remédios, não existe vacina ainda. Flávia Baessoalvin. André, o que você acha de pacientes do Rio de Janeiro com Covid-19 estarem indo para Juiz de Fora receber atendimento médico? Eu não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Juiz de Fora é onde estão minhas filhas, Larissa e Raquel. Se protejam, por favor. Estamos ligados. Todo dia a gente está tentando rastrear aí qual é a situação. Mas eu não tenho essa informação. Kaline Benevides. Bom dia, André. Kaline de Barreiras, na Bahia. Ah, que legal. Bom dia. Você poderia falar da contaminação ambiental que poderia causar esses enterros coletivos em Manaus, considerando o clima da região norte e o Covid? Olha, vamos lá. Qual é o protocolo de enterro em tempos de pandemia por coronavírus? Você lacra o caixão, antes você pulveriza no corpo uma substância para já dar uma primeira, não é imunizada, é um primeiro combate ao vírus que está presente. Depois você blinda o caixão. Depois você enterra. Então, quando você fala de contaminação ambiental, eu comentei outro dia aqui que a lei brasileira determina que os cemitérios tenham o mesmo protocolo de construção que aterros de lixo, aterros sanitários. Você precisa ter um revestimento de uma substância impermeável que blinde o cemitério ou o aterro de qualquer risco do churume ou do necrochurume se infiltrarem no solo. Em condições ideais é assim. Eu estou mais preocupado, com toda franqueza, tá, Kaline? Eu estou vendo os coveiros de Manaus protegidos, espero que eles estejam realmente com EPI top. Bota, luva, macacão, óculos, tá? E o que mais me preocupa na região norte, em termos de contaminação, vou ser muito franco com você, é mercúrio de garimpo ilegal. Porque a população da região norte está bebendo água com metal pesado. Essa contaminação me preocupa. Notícia de ontem. O antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou 2 diretores de fiscalização do IBAMA que cumpriram suas missões exemplarmente, expulsando o garimpeiro ilegal de territórios indígenas no Pará e inutilizando os equipamentos, retroescavadeiras, tratores usados por eles na floresta. Esses 2 servidores concursados do IBAMA mereciam medalha, mereciam promoção. Foram exonerados pelo antiministro Ricardo Salles, que colocou no lugar da diretoria de fiscalização um ex-superintendente do IBAMA que já foi denunciado e teve que responder por liberar balsas para garimpeiro. É um escândalo o que está acontecendo na área ambiental do Brasil. É um escândalo
escândalo. É um crime cometido pelo atual ministro, que já foi julgado culpado pela Justiça de São Paulo, em primeira instância, por improbidade administrativa, quando era secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e não ficou nem um ano no cargo, porque o então governador Geraldo Alckmin já viu o tamanho da encrenca. Vamos lá. Débora Sanches, arquiteta, suponho, ARQ. André, faz hoje 2 anos do incêndio e do desmoronamento do edifício Wilton Paz, em São Paulo. Qual a sua mensagem para os sem-teto? Bom, tem uma questão muito delicada envolvendo essa situação dos sem-teto, não apenas em São Paulo, mas em boa parte do Brasil. Qual é a realidade de São Paulo, Rio de Janeiro, para ficarmos apenas com 2 das maiores cidades do Brasil, as 2 maiores? Muitos imóveis vazios na região central dessas cidades e muitas pessoas sem teto. Ah, André, mas não é sair abrindo apartamento para a pessoa morar. Cada caso é um caso. Há lugares que estão em litígio, o Estado poderia facilitar a transição, mudar o status de certos prédios abandonados para acolher pessoas em situação de rua ou pessoas, de preferência, cadastradas pelo Serviço de Assistência Social do município, que estão na fila para ter a casa própria e conseguem demonstrar que não têm renda suficiente para morar com dignidade. Isso não é uma questão política, é uma questão humanitária. Então, é lamentável que a gente veja que o problema do Brasil, quando a gente fala de sem-teto, não é falta de teto, é falta de política para quem não tem condição de ter teto, tenha. E a Constituição de 1988 determina, é um direito constitucional o quê? Moradia digna. Se eu, André, consigo ter moradia digna porque tenho recursos para isso, é assunto meu. Se eu, André, porventura, não tivesse moradia digna porque não tenho recursos para isso, é problema do Estado. O Estado brasileiro, o que eu estou falando é Constituição, eu não estou inventando a Constituição. Ela foi redigida assim. É dever do Estado fazer isso. Aspedini, André, somos sempre os primeiros nas estatísticas negativas. Não diga isso. Nem sempre somos os primeiros. Isso conota teimosia, falta de amor à vida, ganância, inconsciência ou inteligência? Bom, se você estiver se referindo à pesquisa da Imperial College de Londres, que diz que o Brasil tem a maior taxa de contágio de coronavírus, é tudo isso que você falou, menos inteligência. M. Tavance, como posso fazer a compostagem sem minhocas para que dê certo? O que posso colocar? Só colocava frutas, legumes e verduras, mas não deu certo. Eu não vou ensinar isso por aqui porque tem muitas variáveis. Primeiro a gente tem que calibrar o volume de matéria orgânica no espaço que você disponibilizou para compostagem. Ponto 1. Ponto 2. Não é só colocar matéria orgânica. Você tem uma combinação aí de carbono e hidrogênio. Você tem que botar o lixo seco, por exemplo, jornal, trituradinho, serragem, com casca de banana, casca de mamão. Você tem que fazer uma lasanha. Eu estou resumindo criminosamente o princípio da compostagem. Tem que fazer uma lasanha com proporções adequadas e famílias de resíduos orgânicos identificados ou identificadas para a compostagem dar certo. Mas eu não vou me atrever aqui a adivinhar o tamanho do teu quintal, a quantidade de matéria orgânica. Tem ciência aí. Faça pesquisa. Coloca lá na ferramenta de busca qual é a receita mais legal de fazer compostagem, transformar lixo orgânico em adubo de excelente qualidade sem minhocas. Tá bom? Lia Ralais. André, pode me explicar como um país com linha de pobreza e quase 13 milhões de desempregados pode fazer parte do G20? Quais os critérios? Olha, vamos lá. O critério é econômico. Tem várias formas de fazer conta. Eu entendo o que você disse. Mas o Brasil
dependendo dos indicadores que você usar, ele vai estar lá no G20, sim. Você vai falar de quê? Você vai falar de PIB, você vai falar de qual é a contribuição do Brasil em termos de agronegócio, produtos siderúrgicos. Você vai puxando o extrato e dependendo da forma, repito, como você faz a conta, a gente está lá. Agora, aonde eu concordo com você muito é que a gente não pode resumir a economia de um país a um número que não expressa uma realidade econômica do país inteiro. Então, eu acho que PIB é uma unidade pobre de mensuração de riqueza. Eu entrevistei certa vez, e está no livro Cidades e Soluções, um pesquisador da ONU, ele é da Índia, Pavan Sukhdev, que desenvolveu uma metodologia para medir riqueza de verdade dos países, que não é só a riqueza que você faz a continha exportação, importação, produto interno bruto, etc. É a riqueza potencial. O que esse país tem de recursos, o que esse país tem de mensurável para a gente chegar à conclusão do quão rico ou pobre ele é. E ele disse, eu entrevistei ele já 2 vezes, ele falou a mesma coisa, falou, o Brasil é o país mais rico do mundo. Não há outro país tão rico quanto o Brasil. O problema do Brasil não é pobreza. Veja como eu vou dizer, claro que é pobreza. Eu estou falando da pobreza. A pobreza no Brasil, ela não é real se a gente considerar o enorme potencial da gente ter desenvolvimento econômico com desenvolvimento social e respeito pelo meio ambiente. Se a gente combinar esses fatores, ninguém segura o Brasil. Ninguém segura o Brasil. Portanto, estamos no G20 por uma miopia econômica. É uma forma de enxergar a economia que eu, particularmente, não concordo. Paula Amaraus, poderia comentar sobre a fila de carros de turistas indo para Búzios ontem? Estão levando o Covid-19 para a região dos lagos. O prefeito não deveria fechar a entrada da cidade para turistas. Não foi só para Búzios que teve engarrafamento, não. É uma pergunta difícil, a gente deveria ter dados em mãos. Em princípio, eu concordo com você. Eu já falei, abrimos o trabalho aqui falando. Essa semana marcou uma virada no entendimento da pandemia no Brasil. O colapso das redes de saúde é evidente e também funerário, capacidade de promover enterros rápidos em vários lugares, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo estão ali. Então, o lockdown está no radar das autoridades. Búzios está recebendo muitos turistas agora que certamente estão transportando o Covid-19. É evidente. Parte desses turistas, não me pergunte quais, quantos, que percentual. Mas o que a gente sabe já há 3 ou 4 semanas, o vírus tem circulação comunitária, ele já está por aí. Ele está por aí. Então a gente está vendo nas cidades com apelo turístico, é o caso de Búzios, no meio de um feriadão, gente que vai para Búzios e se não ficar refugiada dentro da sua casa em Búzios, porque se vai para o hotel já, né, já fica complicado. Você vai circular de máscara pelo hotel, vai evitar aglomeração na recepção. Eu não sei como é que os hotéis, é uma curiosidade minha, os hotéis que estão abertos por aí estão operando o protocolo de resposta do contágio pelo coronavírus, porque é uma questão, evidentemente é uma questão. Então, é delicada essa situação. O que diz o secretário de Saúde de Búzios? Paula, o que diz o secretário de Saúde de Búzios? Pergunta para ele e depois me conta. Rosane Marino, André, como vai ser tanta gente sem emprego quando tudo isso passar? Rosane, primeiro deixa passar, uma coisa de cada vez. Esse tipo de pensamento tem lugar, só que é assunto do ministro da Economia. É assunto de alguns empresários que tenham funcionários. O dono dos biscoitos Globo, por exemplo, que deu férias coletivas para o pessoal aqui no Rio. Não se angustie com isso, porque a gente precisa viver cada dia do seu jeito, a cada dia a sua tarefa.
Uma das funções nossas aqui no Papo das 9 é lembrar do óbvio. Quando a gente antecipa o futuro, isso gera angústia e ansiedade. Isso pode, inclusive, gerar, em alguns casos, pânico. Porque o futuro a Deus pertence. A gente não vai ter aqui a arrogância de estabelecer o que será o amanhã, como vai ser o meu destino. Já desfolhei, o mal me quer, primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Nananana, dia cá, e o mensageiro diz que eu serei feliz, sempre feliz. Canta. Quando você se agoniar, quando ficar angustiado, o que será o amanhã? Canta. O que será o amanhã? Responda quem puder. Transforma limão em limonada. Não se deixa levar por essa angústia, não se deixa levar por algo que te consome gratuitamente, porque não acrescenta nada. Não vai te acrescentar nada esse pensamento. A gente precisa, em primeiro lugar, gente, assim, numa boa mesmo, tá? É muito sério isso que eu vou falar. Primeiro cuidado que a gente deve ter todo dia quando acorda é zelar pelo nosso equilíbrio, pela nossa serenidade e, tal como o jardineiro fiel, remover as ervas daninhas, as pragas oportunistas que eventualmente se aproximem de nós na largada do dia. Faça a profilaxia espiritual, a higiene mental. Cuida bem do seu pensamento e do seu sentimento, porque você tem as rédeas, você tem o comando, não abdique disso. E não se boicote, não se sabote, imaginando problemas que ainda não aconteceram. Se a realidade sensorial nossa, nesse momento, já inspira cuidados, por que eu vou colocar sobre meus ombros mais peso, um fardo? Isso é masoquismo, né? Então a gente deve se policiar. Só pensa naquilo que for possível administrar no seu perímetro, no seu tempo, com a energia disponível que você dispõe, que você tem, se você possui. Já não é pouca coisa. Já não é pouca coisa. Vou te dizer qual é a minha maior preocupação nesse momento, posso dizer? Cuidar da minha roupa, limpar minha casa, limpar meu banheiro, trocar roupa de cama. Aí vocês vão dizer, André, mas isso é mole. Mole para vocês. Para mim tem sido um exercício evolutivo. Exercício evolutivo. Então, cada um com seus problemas, sem perder de vista a capacidade da gente minorar os problemas dos outros, que a gente se sinta disponível e à vontade com recursos materiais, emocionais, psicológicos e espirituais de interceder positivamente. Pronto, é a missão do dia a dia. A cada dia a sua tarefa. Não antecipe o futuro. Não semeie vento para não colher tempestade. Não coloque o peso do mundo sobre os seus ombros. Eu nunca falei tantos clichês juntos. Mas viva o clichê. Porque o clichê, ele resume um pensamento que é tão preciso que vira o clichê. Façamos a nossa parte, gente. Cada um, o seu cada um. Eu vou encerrando esse papo das 9, agradecendo a generosidade aqui, da presença de vocês comigo. Vocês me fazem muita companhia, a gente interage, a gente passa o tempo junto. E lembrando que hoje às 9 da noite estarei com o Rossandro Klinger, meu parceiro, amigo, numa live, 9 da noite, na página no Instagram dele. Recebi o convite honrado, estarei lá para conversar sobre assuntos que façam a diferença para o enfrentamento desse momento. Fiquem com Deus, cuidem-se bem, força, coragem e fé. Isso vai passar. Tudo de bom.